Fala, Laura, tudo bem? Vamos lá, questãozinha da Unesp fala o seguinte: considere todos os números formados por 6 algarismos distintos, obtidos permutando-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Legal. Item A, vamos lá. Determine quantos números é possível formar no total e quantos números se inicia com o algarismo 1. Bom, beleza. Duas perguntas no item A. Para você calcular aqui, eu quero saber números de 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como são algarismos distintos, eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 fatorial é a mesma coisa aqui, 720. Bom, como nós já conversamos lá em sala, quando todos os elementos forem utilizados ao mesmo tempo, trata-se de uma permutação. Não tem repetição, permutação de 6 elementos. Tranquilo? 6 fatorial. Primeira parte do exercício do item A já foi resolvido. Se liga. Aí ele fala, na segunda parte, quantos números se iniciam com o algarismo 1? Bom, nesse caso, eu tenho uma restrição. A restrição aqui é, olha só, nessa primeira posição aqui, ó, eu já sei que número que eu vou colocar aqui. Essa primeira posição já está fixa, com o número 1. Legal. Dessa maneira, faltam 5 posições, são 5 casinhas. Elementos todos distintos, são 5 elementos, 5 posições. Isso aqui é uma permutação de 5 elementos. Isso aqui eu chego em 5 fatorial, ou, mais precisamente, 120. Bom, aqui vale a pena a gente trocar um pouquinho de ideia. Acontece o seguinte, no item A, na primeira parte do item A, eu sei que eu posso escrever 720 números de 6 algarismos utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos distintos. Beleza? Bom, destes existem 120 números que começam pelo número 1. Se você continuar a brincadeira aqui, se eu fizer a brincadeira e fixar na primeira casinha o número 2, olha só o que vai acontecer. Fixando aqui, ó, já respondi o item A, estou só pensando aqui um pouquinho mais a respeito do exercício. Eu também teria 5 casas e 5 elementos. Permutação de 5 fatorial, 120. Note aqui interessante que, olha só, existem 120 números que começam pelo número 1, 120 números que começam com o algarismo 2. Levando isso aí em consideração e repetindo aí, replicando essa ideia, 120 números começa pelo algarismo 3, 120 pelo 4, pelo 5, pelo 6, também são 120. Beleza? Item A, então, era isso que você deveria pensar. Resposta, 720 e 120. Bom, mas acompanha aqui. E no item B? No item B fala o seguinte, escrevendo esses números em ordem crescente, bom, se eu for escrever os números de 6 algarismos em ordem crescente, o primeiro número que eu tenho é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o número 123.456. Legal? Se você for colocando isso aqui em ordem crescente, lembra que nós fizemos agora há pouco? Os primeiros 120 números começam pelo algarismo 1. O primeiro número que não tem mais o dígito 1 na primeira casinha é esse aqui, ó. O 2, 1, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é o menor número que inicia com o algarismo 2. Então, ó, os 120 primeiros números, todos os 120 primeiros números, começam pelo dígito 1, 120. Os próximos 120 números, eles começam pelo algarismo 2, são mais 120. E aqui você está ordenando e colocando eles em ordem crescente. Beleza? Bom, no item B,
Ele faz duas perguntas também, faz dois pedidos. Determine qual é a posição que ocupa o número 512.346. Nesse caso, seria extremamente importante você verificar o seguinte: 512.346, ele é o primeiro número que começa com o algarismo 5, quando a gente coloca em ordem crescente. Faz sentido? Então, o primeiro número que começa com 2 é esse, o primeiro número que começa com 3, se você tivesse a paciência de escrever aqui, ó, 312.456. Com 4, com 5, e aí você vem e escreve aqui, ó. Vou continuar aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Só pra gente terminar isso aqui. O primeiro número que eu escrevo com o algarismo 5 na primeira casinha, 512.512.346. Poxa, fantástico, né? Então eu tenho 120 algarismos que começaram com o algarismo 1, 120 números, perdão. 120 números que começou com o algarismo 1, 120 algarismos que começou com o número 2, 120 que começou com 3, 120 que começou com o 4. Até aqui, se você fizer a soma, são 480 números. Esse número que está aqui, ele é o próximo número, porque é o primeiro número que começa com o algarismo 5. Então ele pergunta qual é a posição desse carinha que está aqui. Ele é o número que está na posição 481. Tudo bem? Pronto. Essa primeira parte do exercício foi resolvida. Aí ele pergunta, qual é o número que ocupa a posição 242? Para você resolver esse item que está aqui, é muito importante você perceber que os números eles foram todos escritos em ordem crescente. Se você sabe que esses números aí eles foram escritos em ordem crescente, você então pode lembrar do que nós conversamos. Os primeiros 120 números começa pelo algarismo 1. Tudo bem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai escrever os 120 primeiros números. Legal. O número que está na posição, que vem logo na posição 121, é o primeiro número que começa com 2. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 120 números. Beleza? Os próximos 120 números começam pelo algarismo 2. Legal? Se você fizer essa soma que está aqui, é bem tranquilo você perceber que você está com 240 números. Legal? Quando você escrever o primeiro número que começa com o algarismo 3, no caso aqui, é o 3, 1, 2, 4, 5, 6. Que posição que esse carinha tá? Bom, se já ficaram na frente dele 240 termos, esse daqui é o termo que está na posição 241. Tudo bem? É a posição 241. Se você entendeu aqui a brincadeira, você quer o próximo, você quer o que está na posição 242. E aí você tem que pegar o próximo número que é maior que esse. No caso, ficaria o 3, 1, 4, e aí você troca dezena com unidade, certo? Seria o número 465. Então, esse número que está aqui, ele está na posição que você estava procurando. Tudo bem? Então, assim se resolve o exercício. Se ele perguntasse para você alguma outra relação específica, alguma outra posição que não seria nessa daqui, você ia ter que ir eliminando ou calculando posição por posição. Beleza? Sei que o vídeo já está longo, mas, por exemplo, você sabe que existem 120 números que começam com o algarismo 1. Mas vamos supor que você tenha fixado aqui, ó, esse cara que está aqui, ó, a posição número 1. Você sabe, olha só agora, se eu chegar aqui e falar que a segunda posição
ela vai também ficar fixada. Por exemplo, eu vou fixar com o algarismo 2. Quer dizer que as outras 4 posições, 1, 2, 3, 4, existem 4 trocas, 4 permutações. Permutação de 4 elementos, isso aqui fica 4 fatorial. Ou seja, existem 24 números que começam aqui por 1, 2. Legal? Se você trocar esse 2 por 3, você vai perceber que existem 24 números que começam por 1, 3. E assim por diante. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se ficou mais alguma dúvida, manda aí que a gente troca uma ideia. Beleza? Valeu, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.